Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje eu quero trazer uma informação, um tema muito relevante para todas vocês, que é o seguinte: é o processo inflamatório no nosso organismo. O que acontece? Quando nós nos tornamos vegetarianos ou veganos, nós temos hoje em dia inúmeras opções de alimentos processados, certo? Durante anos e anos, nós estamos nos alimentando mal, sem disciplina, sem regularidade, sem planejamento. E o que acontece? Isso causa uma desregulagem do nosso organismo, ocasionando a inflamação. A inflamação, ela é responsável por diversos sinais e sintomas que nós sentimos no dia a dia. Por exemplo, os mais comuns são o cansaço, o inchaço abdominal, a má digestão ou o excesso de gases, são inúmeros sinais e sintomas. A falta de foco e atenção, o problema de absorção de nutrientes, podendo causar anemia, entre outros problemas muito graves. Então o que acontece? Hoje eu quero trazer esse tópico, a inflamação no nosso corpo, falando o jeito certo e o jeito errado. Na verdade, hoje eu vou começar com o jeito errado e depois vou falar o jeito certo, para que fique mais claro, para que todos possam entender como melhorar isso, como eliminar de vez por todas a inflamação, o inchaço abdominal e o cansaço que nos pega no nosso dia a dia. Mas antes, para quem não me conhece, eu gostaria de falar o meu nome. Eu sou Daniel Góes, eu sou nutricionista, especialista em alimentação vegetariana e ao estilo de vida vegano. E há muitos anos eu venho trabalhando com isso no meu consultório. Porém, agora resolvi, depois de muitos pedidos, trazer isso também para o YouTube, para o Instagram, para quem já me segue. Tá legal? Então vamos lá, o jeito errado. Muitos de nós, primeiramente, procuramos o médico para tratar esses sinais. Como eu disse, o cansaço, o inchaço, os sinais de inflamação, muitas de vocês ou de nós, o ganho de peso, a dificuldade de emagrecer. E aí, quando nós vamos ao médico, a primeira coisa que acontece é a prescrição de remédios químicos, a prescrição de fórmulas, muitas vezes prometidas como milagrosas. E o excesso, na verdade, os medicamentos químicos sempre vão causar o nosso desequilíbrio. E a longo prazo, os medicamentos químicos, se usados sem necessidade, eles vão causar a inflamação. E muitos dos pacientes já chegam no consultório com listas enormes de suplementos, porque viram na internet o que tomar. Então pense o seguinte, os remédios químicos vão trazer problemas. Às vezes não, eles combatem determinado sinal, mas eles não tratam da causa. E aí o que acontece? Vem efeitos colaterais a longo prazo, um deles é a inflamação crônica. Tudo certo até aí? Bom, daí outras categorias de pacientes, eles procuram o nutricionista, o médico, já com uma lista enorme de suplementos. E muitas das cápsulas, por mais que lá dentro tenham coisas benéficas, como vitaminas e minerais, muitas das cápsulas possuem componentes químicos. Por exemplo, aquelas cápsulas coloridas, pretas, azul, amarela, vermelha. Não sei se vocês sabem, mas gostaria de contar uma história. No laboratório, eles pesquisam o efeito placebo, então o efeito de quem não toma nada, e o efeito de quem toma o medicamento. E aí eles perceberam que a cor das cápsulas influenciava no efeito do remédio. Então, aquele remédio transparente, clarinho, branco, os pacientes acabam tendo menos efeito em teste, em laboratório, quando se toma cápsulas coloridas, vermelhas, pretas, amarelas. Então, os laboratórios, eles dão preferência para essas cápsulas, para induzir que os pacientes tenham a percepção de mais resultados. Que loucura isso, não é? Isso é muito comum. Se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão encontrar vários relatos desse sistema de
colorir as cápsulas e aí vão usar produtos químicos para parecer que aquele remédio é melhor do que outro, que a cápsula é branca. Então, o primeiro jeito errado é o uso de medicamentos químicos e o uso excessivo de suplementos. Então, assim, retomando, inflamação crônica causa diversos sinais problemáticos de doença mesmo no nosso organismo, e o primeiro jeito errado que está sendo praticado à torto e à direita é o uso excessivo de medicamentos químicos e suplementos. Vamos lá. O segundo jeito errado é, normalmente, quando você vai no nutricionista tradicional aí do mercado, ele vai te prometer resultados muito rápidos. E aí o primeiro ponto é a exclusão de diversos alimentos. Então nós vemos por aí dietas restritivas, né, dietas que excluem vários alimentos, porém eles não pensam na inclusão dos alimentos protetores, mas a inclusão vai vir ali no jeito certo. Então as dietas restritivas, por exemplo, a proibição de determinado grupo de alimentos, causam diversos problemas. Por quê? O nosso organismo precisa de proteína, carboidrato, gordura e todas as vitaminas e minerais. Quando você exclui uma categoria de alimentos, você está excluindo substâncias que o nosso corpo precisa. Deixa eu arrumar um pouquinho a câmera aqui. Vocês estão excluindo alimentos que o corpo precisa. E o que acontece? Ocorre ainda mais o desequilíbrio. Então é muito importante e necessário a não exclusão de alimentos, e sim saber escolhê-los na forma correta, com um bom planejamento e organização. Então, assim, só para vocês terem também outro exemplo prático. Quando a pessoa quer perder peso, nós excluímos, nós não, né? O mercado convencional, o senso comum, exclui diversos alimentos. Essa pessoa perde peso, às vezes até rápido, porque ela pode estar desidratando, ela desidrata quando ela exclui, por exemplo, o carboidrato, mas ao longo do tempo essa pessoa volta a comer os alimentos de forma descontrolada, podendo gerar até efeitos emocionais, como a compulsão alimentar. Então, quem nunca fez uma dieta e aí no final de semana passa a comer tudo que deixou de comer ali naquela semana que estava restritiva? Então é muito importante que a gente não entre nesse padrão de exclusão dos alimentos. Isso vai fazer muito mal, isso vai atrapalhar o seu organismo. O terceiro jeito errado é buscar ajuda de profissionais não especializados. Então, esses profissionais não especializados, eles não entendem do vegetariano e do vegano. Eles não tratam também, muitos que atendem vegetarianos e veganos, eles não tratam dos sinais e sintomas que a inflamação causa. Então, por exemplo, quando você passa por um profissional não especializado, ele vai prescrever carne, ele vai prescrever ovos, muitos deles vão entrar com medicamentos de forma inadequada, muitos deles vão passar para vocês fórmulas mirabolosas que trazem problemas para a saúde. Então, assim, não procurar profissionais especializados é um grande problema. E é muito difícil, porque, no geral, esses profissionais especializados, eles custam mais caro no mercado. Então, quando você passa por um profissional generalista, um clínico geral, ele acaba sendo mais barato do que passar por um cardiologista ou por um neurocirurgião. Então, procurar um profissional especializado acaba tendo um valor mais elevado, porque ele vai te trazer valor real para a sua busca específica individual. Por exemplo, aqui no meu bairro, se usa muito a arnica. Já ouviu falar da arnica? Para tudo. Ela trata dor, inflamação, quando bate ali o joelho, ela trata, né, um analgésico, e ela é muito barata. Por quê? Ela é generalista. Agora, quando você busca algo específico, algo realmente que vai tratar do seu problema, esse produto ele acaba sendo mais caro. E é exatamente isso que acontece com a maioria dos profissionais especialistas. Então, o grande erro hoje, o terceiro grande erro, o jeito errado, é não procurar profissionais especializados, achando que qualquer profissional pode cuidar da sua saúde. Então, contar uma história para vocês, né, dessa experiência de passar com um profissional não especializado,
Eu tive um paciente que me procurou e ele tinha passado por um nutricionista que atendia tanto vegetarianos e veganos como onívoros, não é? Pessoas que comem carne. E ele me apresentou, me mostrou esse plano e queria saber a minha opinião. Aí, só para tirar a dúvida dele, eu dei uma olhada ali na prescrição do nutricionista, e a gente teve a consulta e conversando juntos, e aí o plano dele até estava muito bom. Mas o que que acontece? Ele tinha passado alguns suplementos para esse paciente que usavam cápsulas animais, cápsulas de gelatina, que é feita de animais, e também uma proteína, um tipo de proteína que levava corante carmim. Não sei se vocês sabem, mas o corante carmim, ele é um corante, muitos de vocês sabem, é lógico, ele é um corante que é feito de insetos, eles magam ali os insetos, aquela coloração que sobra, eles usam corante natural carmim. É muito utilizado isso na indústria. Então, quando você passa por um profissional não especializado, tudo pode acontecer. Então, esse é o terceiro jeito errado para que você não caia numa furada. Então agora eu gostaria de trazer para vocês o jeito certo. O que deve ser feito para poder combater a inflamação. E não só aquele ponto específico, e sim a causa da inflamação, que vai trazer para você muito mais saúde, muito mais longevidade, muito mais qualidade de vida. Tá bom? Então o primeiro jeito certo, como eu já disse ali, na primeira parte o jeito errado, é excluir os alimentos. Mas o primeiro jeito certo é incluir alimentos protetores. Nós precisamos de proteção, imagina, o nosso sistema imunológico, ele é a nossa proteção. Ele que vai combater, por exemplo, doenças, bactérias, inflamações. Se você não tem esse sistema forte e alimentado e enriquecido, a sua proteção fica caída. E aí você não tem os combatentes que agem ali quando você está num processo de doença ou de sinais e sintomas que te atrapalham no dia a dia. Então, uma dica é sempre se alimentar de frutas, verduras e legumes. O que acontece? O principal sistema protetor do nosso organismo vem da nossa microbiota intestinal. Então o desequilíbrio que eu falei ali no começo do vídeo é o desequilíbrio intestinal, que causa prisão de ventre em um ponto ou diarreia. Diarreia é muito fácil, mas não é só aquele líquido, né, que sai ali nas nossas fezes, mas também as fezes pastosas. Ela é um tipo de desequilíbrio. Outro ponto também é a prisão de ventre, que é o contrário da diarreia ou as fezes pastosas. Então, por exemplo, a pessoa que demora não vai no banheiro todo dia. É normal ir no banheiro todo dia. Você precisa ir no banheiro todo dia. Então, se você não está indo todos os dias, você está em desequilíbrio e a sua microbiota pode estar desregulada. O nome disso, só para você saber, e você já deve ter ouvido falar, é a desbiose. Desbiose é o desequilíbrio do corpo e principalmente ali a desbiose intestinal. Então, mesmo que você vá no banheiro todo dia e essas fezes são picotadas, é um sinal também de prisão de ventre. Você tem dificuldade de ir no banheiro, é um sinal de prisão de ventre. Então as frutas, verduras e legumes, a casca principalmente, as fibras presentes nesses alimentos, eles servem de alimentos para a nossa microbiota. São os famosos pré-bióticos. A nossa microbiota são os probióticos. Então, quando nós nos alimentamos de alimentos naturais, quando nós usamos, na verdade, os alimentos protetores, eles servem de combustível para que a nossa microbiota, para que o nosso sistema imunológico fique fortalecido e possa combater diversos problemas que podem aparecer no seu dia a dia. A primeira é o exército combatente de possíveis problemas que seu organismo pode ter, e a inflamação é um deles. Se você tem a microbiota frágil ou desequilibrada, o seu estado pró-inflamatório começa a cada vez ficar mais elevado. Então, uma das formas corretas é incluir alimentos protetores. E não é difícil. É fácil, desde que você tenha organização, planejamento e direcionamento. E é isso que eu faço com os meus pacientes e alunos. Tá? Eu estou com uma colinha aqui porque facilita eu não esquecer e seguir o passo a passo. O segundo jeito certo é evitar, isso é muito, muito importante. Nós temos que evitar a mistura de muitos alimentos no mesmo prato.
Por exemplo, se você não tem sinais e sintomas, se você não tem estufamento abdominal, se você não tem muitos gases, ou má digestão, ou cansaço, aquela fadiga, perda de foco, perda de atenção, dores excessivas no corpo, dores de cabeça, se você não tem isso, ok, o seu prato pode ser sim muito colorido. Por quê? O seu corpo não vai estar em desequilíbrio, então ele vai absorver aqueles nutrientes de um prato muito colorido. Quando você está em desequilíbrio, o recomendado é não misturar muitos alimentos no mesmo prato. Então pensa aquele restaurante super saudável, né? Eu gosto muito daqueles bowls, né? Muito gostoso, uma delícia. Mas você coloca às vezes mais de um tipo de carboidrato, muitos cereais, às vezes mais de um tipo de leguminosas, vegetais crus. É um ótimo prato, eu não estou criticando isso, mas quando você está em desequilíbrio, o corpo não é capaz de absorver tudo aquilo de uma vez só. Por exemplo, outra analogia, um exemplo muito legal, para quem é mãe, ou para quem não é, ou tem convívio ali com bebês, quando o bebê sai do leite materno, não sei se vocês sabem disso, mas hoje em dia, ele passa primeiro por alimentos in natura, as frutas, por exemplo, pastosas, depois eles passam para as frutas, isso é uma adaptação rápida, de uma semana para outra, depois as frutas no seu estado normal, depois eles passam para a sopinha, para os cremes, depois vão para as alimentações também na sua forma física normal. Por que isso? O bebê não comia nada, ele só tomava leite. E aí quando ele passa a ingerir o alimento, ele tem que ter uma adaptação para que a resposta do organismo dele seja benéfica e ele passe a digerir aqueles alimentos novos de forma correta, de forma eficiente. Então a pessoa que está em desequilíbrio é a mesma coisa. Ela precisa tirar o pé ali dos alimentos todos naturais e saudáveis e escolher poucos alimentos por refeição. Por exemplo, o arroz e o feijão é uma excelente combinação. Agora, para quem está em desequilíbrio, tá? Mas quando você inclui saladas, folhas, cenoura, tomate, diversos outros, brócolis cozido, refogado, você atrapalha a absorção daqueles nutrientes para quem está em desequilíbrio. Outro ponto muito importante, isso se usa muito na medicina ayurvédica, quando você está em desequilíbrio, você evita alimentos crus. Então, se você sente esses sinais e sintomas, passe já a partir de agora. Não espere começar um planejamento, um acompanhamento nutricional, um acompanhamento comigo ou participar do meu curso. Você precisa, a partir de agora, pare de ingerir alimentos crus, principalmente no café da manhã e no jantar, que o seu corpo não está preparado. No meu atendimento, eu peço para tirar completamente a pessoa que está em desequilíbrio, ela está inflamada, ela está com disbiose, eu tiro completamente por um tempo e a partir da resposta do organismo daquela paciente, eu vou incluindo de forma gradual. Para quem segue a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, eles não deixam de comer, por exemplo, as frutas de manhã, mas eles incluem essas frutas de manhã cozida, por exemplo, uma maçã assada, uma banana assada, é muito comum, por exemplo, o purê de banana já refogado, isso vai melhorar a biodisponibilidade dos nutrientes. E para quem está em desequilíbrio, isso vai ser super útil, tá legal? Então esse é o segundo jeito certo. Evite, só relembrando, evite os crus, evite as combinações e prefira alimentos mais brandos, alimentos mais simples, como arroz e feijão, por exemplo, ou um patê de grão de bico, com pão integral ou com uma tapioca, mas evita colocar salada, outros legumes, que vai sim, eu tenho certeza e te garanto cientificamente, que vai atrapalhar a absorção desses nutrientes, tá certo? E o terceiro jeito certo é o pior mal hoje, na minha visão, na verdade é da população mundial. Mas por que dos vegetarianos e veganos? É porque eu sou especialista em alimentos vegetais, alimentos à base de planta, especialista na nutrição vegetariana e no estilo de vida vegano. Então, os ultraprocessados, esse é o pior mal. O que acontece? Nós buscamos sabor. Nós buscamos, muitas vezes, os alimentos apenas pelo seu sabor e esquecemos da parte nutricional.
Então, qual é o problema de você comer uma pizza vegana no sábado? Qual é o problema de, num outro final de semana, você ir tomar um café da manhã gostoso numa padaria vegana? E escolher ali sim os alimentos pelo sabor. Mas no dia a dia eu vejo isso nos meus atendimentos. As pessoas tiram a carne, as carnes, as proteínas animais e substituem aquela proteína por um ultraprocessado. Esses ultraprocessados, então lembrando, esse é o terceiro jeito certo. Esses ultraprocessados, eles têm excesso de aditivos, corantes, gorduras, sal, para ficar com o mesmo sabor da carne muitas vezes. Então, o terceiro jeito certo é, prefira alimentos in natura, alimentos que não sofreram muitos processos na indústria. Então, uma forma muito simples e bacana de seguir isso é olhar o rótulo do alimento. Se no rótulo do alimento tiver mais de 5 ingredientes, esse alimento ele é ultraprocessado. Então, o terceiro jeito certo é sempre opte por alimentos in natura. Mas, além de optar por alimentos in natura, o contrário disso é evitar a qualquer custo os alimentos ultraprocessados, de preferência no dia a dia, porque aquilo se torna um hábito. Você compra ali os nuggets veganos, às vezes aquele mortadela vegana que tem de uma marca que inclusive é muito gostosa, e aí você passa por praticidade ingerir isso no seu dia a dia. E essa não é a melhor opção. A melhor opção é você aprender quais são as melhores escolhas, se organizar em relação às suas compras, aos preparos desses alimentos, a forma de você estocar esses alimentos para que você aproveite eles no seu dia a dia. Vocês entendem como não é difícil se organizar? Então, hoje foi assim que eu trouxe essas informações para vocês. O jeito errado, o jeito certo, para que você evite e se liberte a qualquer custo do inchaço abdominal, da inflamação, do desequilíbrio, da desbiose e do cansaço, que é o pior mal que afeta os meus pacientes. Tá bom? Eu vou contar uma história aqui muito curiosa e informativa para vocês. Então vamos lá com a história. Eu atendi uma paciente que era vegetariana, lacto-vegetariana, há mais de 30 anos. E era uma pessoa que seguia uma medicina, né, dessa alternativa, não quero citar, para não parecer uma crítica, na verdade é só um posicionamento, é só uma informação para que vocês não caiam em ciladas. Então ela seguia essa medicina alternativa e ela seguia uma dieta vegetariana, até que bem, ela realmente não comia alimentos de maneira alguma de origem animal. Ela estava indo para a transição para o veganismo, né, para a exclusão total, para o vegetarianismo estrito, então nem leite, nem ovos, nem carne de nenhum tipo, até mesmo buscando os produtos de limpeza, os vestuários que não são testados em animais. E essa pessoa, ela tinha por volta ali de 50 anos, 47 anos exatamente, ela estava apresentando problemas de digestibilidade, então os alimentos já não estavam sendo muito digeridos, ela comia ali os alimentos saudáveis e ficava conversando com aqueles alimentos por muito tempo, por muitas horas. Essa paciente gostava muito de pasta de amendoim com frutas e ela estava cada vez mais com dificuldade de digerir essa refeição específica. E também começou a perder massa muscular. Então assim, ela não só passou a acumular um pouco mais de gordura, mas também ela começou a sentir a perda do tônus muscular, sabe? A musculatura mais flácida, e ela ainda conviveu assim por anos, não sabia muito bem, porque ela seguia essa medicina oriental há muitos anos, e até que ela resolveu me procurar por uma indicação de uma outra paciente, e aí fazendo ali o recordatório alimentar, né, que não sei se vocês já passaram em consulta, um dos pontos é você descrever o que você come habitualmente. Então assim, o que você come no café da manhã, todas as opções que podem variar. Então, por exemplo, eu gosto muito de hummus com pão integral no café da manhã, mas às vezes eu tomo uma vitamina com banana, né, um leite vegetal com banana e aveia. Então quando você vai contar para o nutricionista esse recordatório alimentar, é interessante que você conte todas as variações.
Às vezes no final de semana eu acordo mais tarde, então não tomo café no horário certo. Então é legal você passar tudo isso para o nutricionista. E ela estava me relatando ali no seu dia a dia, e ela se alimentava com alimentos in natura. Lembra que eu disse que isso não é suficiente? Apenas se alimentar de alimentos à base de plantas, alimentos vegetais, não é suficiente se você está em desequilíbrio. E ela ingeria apenas uma vez por dia proteína, porque na medicina que ela frequentava, dizia que isso prejudicava a digestão e atrapalhava o organismo, e aí ela apresentava diversos sinais e sintomas, como excesso de cansaço, eu te disse o acúmulo de gordura, também a dificuldade e a perda de massa magra, e aí eu tracei ali um planejamento com ela, e em 2 semanas apenas, ela já sentia mais disposição, ela sentia que o exercício que ela praticava, ela era uma praticante de yoga, já estava dando mais efeito para ela no sentido de dar mais sustentação para o core. Para quem não sabe, o core é a base aqui do abdominal, lombar, então ela já conseguia ficar nas posições que ela fazia, nos asanas, por mais tempo, com mais facilidade. Ela passou a ganhar massa muscular e com o tempo ela perdeu todos esses sinais e sintomas. Então ela se sentia muito mais disposta, a digestão dela melhorou, em menos de um mês ela já me relatava a melhora da digestão. Então assim, por que eu estou trazendo essa história para vocês? Muitas vezes os pacientes, vocês aí em casa, já acham que estão fazendo tudo certo. E na maioria das vezes, não é por culpa própria de vocês mesmos. Vocês passaram por profissionais que estão desatualizados. Vocês já acham que fazem o certo. Por isso não buscam uma opinião mais atualizada e científica sobre a alimentação à base de plantas. Então eu gostaria de trazer essa história para que servisse como um alerta, para que vocês parassem de apenas achar que os alimentos naturais ou os alimentos à base de planta são suficientes para suprir as nossas necessidades de saúde. Tá legal? Eu espero que hoje eu tenha trazido mais soluções para o dia a dia de vocês, práticas para que vocês começassem a aplicar a partir de agora e que não tenha trazido dúvidas. Espero que eu tenha solucionado muitas dúvidas de vocês, esclarecendo um pouco a realidade ali por trás da alimentação vegetariana, do estilo de vida vegano e do consumo de alimentos à base de plantas. Eu gostaria muito que, se você estiver gostando desse conteúdo, não se você recomendar para qualquer pessoa, e sim para quem você acha que vai se beneficiar desses conteúdos, compartilhe esse vídeo com amigo, com amiga, e te espero no próximo vídeo. Muito obrigado e valeu!